tarde, pessoal. Vamos começar a nossa aula número 4, né? A gente vai trabalhar em visualização de dados. A minha ideia hoje é que vocês entendam que eu dividi essa aula em duas partes. A primeira vou separar uma parte teórica sobre visualização e a segunda eu deixei gravado um vídeo em que vocês conseguem fazer acompanhando, vocês conseguem fazer um trabalho de visualização numa ferramenta que está online, tá certo? E nessa brincadeira eu apresento uma coisa que eu fiz, e para quem assistiu a apresentação dos alunos do TCC do semestre passado, vocês vão encontrar alguma coisa que depois eu otimizei lá, a gente desenvolveu uma ferramenta para gerar o que eu fiz na mão aqui, tá certo? Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre história de visualização e eu queria que vocês entendessem para que serve uma visualização. Ela tem um motivo de existir. Então, se eu vou gastar um tempo para ela existir, eu tenho que seguir a ideia principal para que ela serve, tá? Ela não serve para deixar slide bonito, tá bom? Ela tem finalidade, e a finalidade dela é o quê? É trazer alguns insights ou percepção de uma quantidade de informação grande em um único lugar. Então, às vezes, tem visualizações que você tem que estudar ela para você conseguir entender tudo que tem lá. E vejam, não quer dizer que, por ser uma visualização, ela tem que ser fácil de compreensão. A função de cada visualização é definida pelo autor. Às vezes, alguém cria uma visualização para ser fácil de entender. Ou às vezes ele faz algo que é complexo, mas depois que você entende, você enxerga uma quantidade absurda de informações num mesmo lugar, tá ok? Então vejam, a visualização da informação, ela não é, o pensamento não é fazer uma coisa bonita no PowerPoint, e sim atingir um objetivo específico. Normalmente é relacionado a algum negócio, alguma área de pesquisa, tá certo? Então eu vou falar sobre a história porque eu quero mostrar para vocês que visualização de informação é uma coisa trivial, já existe há muito tempo. O que a gente tem agora é tecnologia. E eu quero mostrar para vocês também como ela foi importante no passado, à medida que ela começou a mostrar e gerar insights que resolveram problemas até gigantescos, tá certo? Então eu separei principalmente duas da área de saúde que eu gosto muito de falar sobre elas, porque eu acho elas fantásticas e elas têm mais de 100 anos, essas visualizações, se eu não me engano, tá bom? E por último, essa parte aqui, ó, tá no Moodle, tem um link, eu mostro para vocês aqui, acho que eu vou mostrar agora já. Então aqui, ó, na aula 4, queria que vocês entendessem o seguinte, o que eu fiz? Hoje eu fiz diferente. Eu deixei uma parte, tem alguém aqui que não entrou no e-mail? Não, não é isso. Ah, vocês têm que me falar, eu esqueço sempre, tá? Volta lá. Volta. Vem aqui. Eu me distraio, gente. Obrigado por avisar, tá? Quando acontecer isso, você me chama. Se eu levantar a mão, eu não vou estar vendo. Então, olha só. A gente estava aqui, ó. Vou voltar no slide onde a gente estava. Eu tenho aqui a definição de história, isso aqui é a minha agenda, visualização, e eu vou mostrar a parte prática, eu deixei disponível um vídeo. Eu achei mais tranquilo, porque a última vez que eu dei essa aula demorou quase 2 horas. Aí o vídeo que estava gravado lá, para você ter uma ideia, essa aula que eu estou dando agora é a aula que eu esqueci de ligar o microfone. Então eu tive que regravar ela. Regravando ela, sem ter aluno, demorou 1h30. Tudo bem? Então ela é um pouco extensa porque ela tem alguns conceitos, algumas coisas legais, e a parte prática demanda um pouco mais de tempo, porque você tem que mostrar funcionando, tá certo? Mas tranquilo, gente, não se preocupem. Vai dar tranquilo para fazer. Mas eu aconselho vocês que vocês façam o quê? Depois que acabar essa aula, que eu vou tentar acabar de novo em menos de 1 hora, eu quero que vocês já peguem um outro vídeo, dêem uma olhada e já tentem seguir o que tem que fazer hoje mesmo para não acumular, porque essa disciplina acumula coisas. Deixa eu mostrar lá no Moodle para vocês. Onde que tá? Vem aqui, Moodle. Tá, então assim, ó, parte 1, ela é síncrona, é isso que eu estou trabalhando, que é uma parte sobre visualização de maneira geral, para a gente entender. E a parte assíncrona, eu faço uso de uma ferramenta, deixa eu ver se está aqui, ó, Row, não está aqui, acho que está no outro no meu outro Google. Vai, filhinho do céu. Vamos pegar aqui. Row Graphs.
É esse carinha aqui, tá? Então, assim, a segunda parte, eu discuto dados, eu pego uns dados que eu usei, mostro uma visualização que eu fiz, e aí eu mostro como entrar aqui e trabalhar a visualização que eu fiz, tá? Aqui eu montei, não é uma coisa diferente daquilo. E eu explico para vocês, e na minha explicação eu mostro o seguinte: embora a gente faça processamento e gere visualizações, às vezes elas não vêm bonitas, tá? Elas vêm mais simples. Quando elas vêm mais simples, a gente pode editar num programa gráfico. Então essa é a ideia. Essa ferramenta aqui, ó, você ao final você consegue exportar com SVG e aí você consegue abrir num software como o Inkspace, esqueci o nome dele, Ink alguma coisa, onde você vai editar lá os SVGs e deixar mais bonitinho se você ter capacidade de mexer em programa gráfico, tá certo? Deixa eu voltar de novo aqui, cadê? Eu estava aqui, né? Então, assim, só para entender, a gente vai separar a aula em duas partes. Depois que eu terminar, eu vou deixar o link disponível aqui, tá certo? O PowerPoint que eu vou usar está aqui. E tem uma atividade para vocês fazerem depois. E os alunos que faltaram, ó, vocês que estão assistindo a gravação, vocês vão ter que responder essas duas coisas aqui para mim, tá certo? Vão ter que assistir a aula e responder essas duas coisas aqui para ter presença. Tudo bem? Então voltemos lá para o nosso slide Beautiful. Então tá lá. Então, em primeiro lugar, vamos pensar assim, ó, representar dados de maneira gráfica deve ser uma coisa bem antiga. Não é novo. Mas a gente só consegue trazer o que foi publicado ou em jornal ou em livro, tá certo? Então, o primeiro que eu trago é uma visualização feita em, olha só a data. Vou pegar minha canetinha aqui, vou escolher uma cor roxinha. Olha a data dessa visualização aqui, ó. E aí, é antigo ou não? É bem antigo, né? Tem aí uns quase 400 anos. E vejam, o que essa visualização representa? Para nós hoje não representa quase nada. Mas eu não sei se vocês sabem que a capital da Espanha não era Madrid, tá? Não era Madrid. A gente está acostumado com Madrid e Madrid é uma capital mais jovem. Antes a capital era Toledo. Só por curiosidade histórica, Toledo está lá até hoje. Para quem puder ir para a Espanha um dia, aquele conceito de castelo, né, com fortaleza e a cidade dentro, tá? Então, assim, você entra em Toledo, você está entrando numa cidade medieval, literalmente. Por quê? Porque Toledo era a capital e o rei da época, que eu não sei quem era, ele começou a ficar de saco cheio que a igreja estava dominando demais a política. Então, imagine, nesse ano a igreja dominava mesmo, né? Então, ele faz uma mudança e leva a capital para Madrid. E aí ele começa uma nova capital e Toledo, como ela era a capital e tinha muito dinheiro, ela começa a ter menos dinheiro e vai o quê? Vai se afundando. E como ela não se desenvolve, ela mantém a mesma estrutura. Se você depois quiser pesquisar Toledo na Espanha, você vai ver o que eu estou falando. Eu já estive lá por sorte e vou dizer para você que é uma coisa bem diferente em tudo que a gente já viu. Agora vamos voltar para a visualização. Essa visualização, ela tem uma função. Uma pessoa, que é esse Michael, não é Michael, deve ser Michael, sei lá o que é, né? Que é uma mistura de nomes aqui. Ele queria fazer um gráfico, ele queria mostrar alguma coisa que mostrasse as latitudes, é isso? Ou as longitudes, eu já nem lembro direito, de Toledo até Roma. Então, assim, ele estudou diversos documentos para conseguir ir mostrando aqui, ó, o que era informação para ele. E vejam, ele não está falando em quilômetro, metro, milha, né? Ele está falando lá, olhando no mapa, eles conseguem definir, porque eles se guiavam por isso, através dessa visualização. Eu peguei aqui, coloquei essa visualização para a gente entender ela em cima de uma imagem aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui tá Toledo, né? Tá certo? E aí tem aqui, ó, são os meridianos para nós, né? Que não tinha esse nome. É longitude, tá? E aí ele mostra aqui, ó, então para alguém que vai sair de Toledo, vai chegar aqui num porto, ele vai saber quantos
quanto de longitude ele tem que ir até chegar em Roma, que é aqui, tá certo? Tudo bem? Então essa é mais ou menos a ideia dessa visualização. O que ela tem de legal? É o ano dela. O ano dela é bem interessante. Esse ano aqui é bem interessante quando já começam a representar aqui dentro de um formato gráfico. Veja que isso aqui é a letra da pessoa, né? De uma pessoa com letra bonita, eu acho. Mas assim, o que é legal é o ano. Já estavam representando informações de forma visual. Não tem um texto escrito falando como são as coisas. É só olhar aqui e quem navegava na época provavelmente iria entender melhor do que a gente agora, quase 500 anos depois, tá certo? 400 anos depois. Esse segundo gráfico que eu estou trazendo, eu quero mostrar ele porque, primeiro, vamos lá, mostra o preço do trigo, né? Trigo é uma coisa importante, tudo bem? O trigo, mais ou menos, é que movimentou a alimentação do povo por muitas eras, né? Porque era uma forma fácil de você armazenar e produzir pão ou coisas parecidas. Então o trigo sempre foi importante. Essa visualização aqui é de 1821. E embora esteja meio apagadinha, né? A gente consegue entender aqui, ó, que ele está mostrando aqui, ó, século XVI, século XVII, século XVIII, tá certo? E como ele está no começo do século XIX, certo? Ele mostra aqui o começo do século XIX. E o que ele mostra aqui? Ele pega aqui e mostra, vamos dizer que é o preço do trigo. Então vejam, neste século aqui, ó, o preço do trigo estava aqui. Tudo bem? E aí ele mostra, ó, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu e explodiu aqui no século XIX. Século XIX é quando a gente sai daquelas eras malucas, né? Onde a gente já está mais aqui, né, no final do século XVIII para começo do XIX, que a gente começa na era industrial. E o que ele mostra aqui de diferente? Não, ele mostra aqui os séculos, aqui ele mostra quem era o rei de cada época para você poder falar, criticar ou analisar quem eram os melhores. Provavelmente o rei daqui que mandou fazer isso, porque ele está no topo. E outra coisa que é legal, ele está mostrando aqui ó, quanto que as pessoas ganhavam em média. Então vejam, tá, subiu o trigo, mas também as pessoas começaram a ganhar um pouco melhor. Vamos sempre lembrar que nesse período aqui, ó, é a época da Revolução Industrial. Então as pessoas começaram a ganhar mais porque tinham profissões diferentes, né? Não era só artesão trabalhando e o aprendiz lá trabalhando para ele. Aqui começam já a ter máquinas a vapor aqui no final do século XVIII, começo do XIX, tá certo? Aqui não sei, mas é mais aqui, né? Tá certo? Então vejam, esse gráfico aqui é bem antigo, eu não consigo enxergar o que tem aqui, não consigo, mas deve ser alguma informação aqui, que ele coloca uma ruptura de alguma coisa, né? Mas é legal de ver que já se demonstrava muita informação numa coisa só. Esse diagrama aqui foi feito à mão, né, gente? Alguém pintou de cinza, alguém pintou de outra forma. Não sei nem como que eles fizeram isso. Esse diagrama aqui, ele é bem histórico. E assim, se você não estudar ele, você não consegue entender. Mas se você consegue pegar fragmentos, tá? Aqui, ó, tá vendo a Rússia aqui, ó? Tá vendo o ano? 1812, 1813. Então, teve um peão que chamava Napoleão, que ele queria dominar o mundo, como vários loucos do mundo. Mas é verdade, eu acho que a natureza europeia sempre foi de dominação. Acho que no último século, depois da última guerra, que eles deram uma acalmada. Mas eles sempre tiveram essa ideia de dominação. No meu ponto de vista, tem um país aí que tem um presidente que herdou isso e está querendo dominar o mundo também. Mas, sem falar de política norte-americana, vamos analisar esse gráfico. Isso aqui demonstra, eu nem não lembro direito o nome dele, é o Maynard. Esse cara aqui é um cara que cria visualizações lá no começo do século XIX. Ele pegou os dados da tropa que saiu, não sei que lugar que está aqui, que não dá para enxergar, mas deve ser na França, sei lá onde. E aí, esta daqui, ó, esta barrinha aqui, está representando 422 mil homens. Só para curiosidade, para vocês entenderem se isso é muito, é pouco,
Eu moro em Sorocaba e tem 600 e poucos mil. É tipo quase toda a população da cidade. Se a gente pensar só nos homens de Sorocaba, a gente calcular que Sorocaba tem 600 mil, 300 mil homens, todos os homens de Sorocaba não conseguiriam fazer parte desse exército, para a gente ter uma noção de como isso era grande. E esse erro é famoso porque ele foi repetido depois pelo Hitler, né? Cometeu o mesmo erro. Então o que aconteceu? Os 422 mil foram avançando, aí eu acho que aqui criaram uma base, foram avançando, aqui provavelmente criaram uma base, foram avançando. Vocês estão vendo, né? O que está acontecendo com a espessura da linha? Aqui era 420 mil. Aqui, ó, já está quase na metade, eu acho. Foram avançando, foram avançando. Isso daqui é o que chegou em Moscou. Tudo bem? Olha, eu não sei se está escrito aqui, mas eu decorei, o próximo slide mostra que chegaram 100 mil aqui, ó. 100 mil pessoas. Pelo caminho morreram 322 mil pessoas. Essa visualização é interessante porque se eu tivesse ela maior e eu conhecesse os lugares, eu ia perceber por onde é que o povo ia estar morrendo, né? Veja, a partir daqui, ó, que eu não sei que ponto que é, não consigo saber, a partir daqui, ó, a gente já começa a ver uma diminuição, ó. Tá vendo aqui? Começou a ver uma diminuição, diminuição. Provavelmente aqui é onde tinha os relatórios de perdas dos homens que estavam lá na tropa, né? E aí vai, continua diminuindo. Para quem não lembra de história, o que os russos fizeram? Eles foram queimando todas as plantações, levando os animais ou matando, sei lá, e entrando mais para dentro da Rússia para fazer esse exército pegar o inverno russo. E foi exatamente o que fizeram que o Hitler foi lá e repetiu de novo, né? Agora, o que me chama a atenção? Chegou lá, eles tiveram a guerrinha deles lá, se mataram e morreram, né? Mas agora, ó, depois que Napoleão perdeu essa guerra, ele volta. Volta, volta. Esse é o caminho que ele voltou, ó. Volta, volta, volta. Chegou isso aqui de gente. Tudo bem? Então, assim, a visualização, ó, ela é antiga, de 1812, mas o cara conseguiu colocar um monte de informação aqui. Só para conhecimento de vocês, chegaram 10 mil homens lá. Saíram 422, chegaram 10 mil homens. Aí você pensa assim, nossa, a batalha foi sangrenta? Eu não sei se foi sangrenta, eu acho que foram morrendo de frio, de fome, né? Vamos lembrar na época como que devia ser, era só lama, não tinha estrada, né? Então morreram aqui no meio do caminho. Então essa visualização, ela mostra a história da tentativa do Napoleão de avançar para a Rússia. Ele chega em Moscou, ó. Ele chega aqui em Moscou, mas ele chega destruído em Moscou, tá certo? E o que eu falei está aqui, ó. Chegaram 100 mil e a hora que chegou aqui na linha preta, ó, 10 mil homens que voltaram. Vamos dar uma olhada nessa visualização. Se alguém quiser falar alguma coisa, você chama no áudio porque eu não vejo mãozinha levantada, tá? Essa visualização é uma das que eu mais gosto de todas que eu já vi. Por quê? Porque ela tem uma história, tá? Então, embora eu não escrevi a história aqui, eu escrevi, mas depois você dá uma olhadinha. No começo do século passado, teve uma peste, começo do século retrasado, né? Lá 1854. Teve um surto de cólera. Onde teve esse surto de cólera? Ah, foi em Londres, tudo bem? Foi em Londres. E aí, gente, embora para vocês algumas pessoas aqui vão achar super fácil, vamos lembrar que em 1800 e alguma coisa, o pessoal nem acreditava que tinha germe, tá certo? Vírus, bactérias, não tinha essa noção direito. Eu acho que não tinha nenhuma. Se você estudar algumas coisas, você vai ver que o médico não lavava a mão. Ele estava lá numa necrópsia, daí alguém chegava, ele nem lavava a mão e ia atender alguém depois de estar mexendo no morto. Então, assim, o povo não tinha essa percepção. E aí tem um cara, que eu não lembro o nome, que eu acho que está no próximo slide, que ele foi tentar entender. Ele acreditava que a doença estava sendo transmitida. Ele acreditou que era pela água, tá bom? Ele acreditou que era pela água. E como é que ele podia provar para as autoridades que podia estar relacionado com a água? Ele pegou um mapa de Londres inteiro, e foi colocando os mortinhos aqui, ó, tá vendo, ó?
2 aqui nessa casa, 4 nessa, aqui devia ser, sei lá o que é isso, porque tem um mundaréu de gente morta, mundaréu de gente morta, mundaréu de gente morta, tá vendo aqui, ó? E ele foi mapeando aonde é que as pessoas iam morrendo. E a partir daí, ele percebeu que quando ele pintou o mapa, veja, isso aqui é um fragmento do mapa. O mapa segue para cá, porque a cidade é grande, segue para lá, segue nessa direção e segue para aqui para baixo também. Ele percebeu uma concentração de mortos nesta região. E aí o que ele... Olha só, qual foi o insight dele? Ele viu que aqui tem uma bomba de água. Para quem não lembra, né? A gente está acostumado com poço, nós, do terceiro mundo, que tem um treco aqui, ó, e desce lá um bardinho, né? Mas eles já tinham uma bomba que eles ficavam bombeando para a água subir num cano, tá certo? Já existia isso lá em Londres. E aqui, ó, tinha uma bomba. Aí ele mostrou para as autoridades e disse, olha, esta água está deixando as pessoas doentes. Aí eles investigavam, por exemplo, alguém que morreu aqui, mas perguntavam, essa pessoa saía do bairro, descobria que ele tinha vindo no mercado aqui, provavelmente pegou água, bebeu água, voltou para casa e faleceu. Então, o que eu gosto dessa visualização? É que só dá para entender que é este lugar se olhar os pontos mapeados aqui. Hoje em dia é bem comum mapas representarem situações. Mas pensa, isso aqui foi em que ano? Ó? Foi em 1854, tá certo? Aqui é a Broad Street, né? Ela estava no centro das mortes da cólera. Aqui tem um S aqui que eu comi. Tudo bem? Então, vejam, a visualização ela tem a função de informar. Nas anteriores, vejam, essa daqui era para ajudar alguém que ia viajar. Essa daqui era para fazer uma análise financeira de como estava a evolução do preço do trigo. Se eu fosse um investidor ou coisa parecida, eu ia olhar para isso e pensar assim, veja, o preço está alto aqui, mas pelo que eu estou vendo ele caiu de novo aqui, né? Eu posso fazer análise aí de tendências, tá certo? Aqui eu consigo acompanhar um evento histórico com os números. E esse aqui eu tive um insight que salvou a vida de um mundaréu de gente. Como assim salvou? A hora que eu fechei isso daqui, as pessoas que tinham que passar por esse lugar não iam mais beber essa água. Eles fecharam essa bomba, tá? A partir do momento que fechou esta bomba, o surto de cólera acabou, tá certo? Então vejam, essa visualização é uma das mais legais e na área de saúde eu gosto muito. A próxima, ela não é uma visualização clara para nós, mas para alguém que quer entender os domínios do mundo, ó, ele pega os povos que mais dominaram. Então veja, ó, tô vendo aqui o domínio romano, tá certo? Aqui deve estar os locais, por exemplo. Então a gente consegue concentrar um domínio grande, daí depois aqui diminui, tem outros pedaços aqui. Então nesse gráfico dá para pegar aqui, por exemplo, eu não consigo enxergar aqui, né? Mas veja, em 1769, quem fez isso conseguia representar a história e os povos que dominaram as regiões aqui, ó, numa folha só. Isso aqui dá um monte de tempo de estudo, entenderam? Ah, tá fácil de ver? Não tá fácil de ver, mas eu vou dizer para vocês que se a gente tivesse com o original disso, a gente conseguia aqui fazer uma análise, tá certo? E descobrir quem é que dominou cada trecho, cada pedaço em relação aos anos que estão aqui, tá bom? Tudo bem? E agora, tá. Agora esse aqui, ó, veja, é o mesmo cara, né? Ele se especializou em fazer essas coisas diferentes. Vejam, ele está criando um gráfico que eu não sei o que é, mas a gente chama de gráfico de bolha. O que o gráfico de bolha mostra? Ele mostra uma concentração em lugares específicos. Se a concentração é de riqueza, eu estou vendo que aqui é rico, que aqui é rico, aqui é bem rico, tá certo? Aqui tem bastante dinheiro, aqui tem bastante dinheiro, e aqui alguns lugares, ó, eles se destacam, mas não tanto, né? Se isso está relacionado à população, e veja, eu não consigo enxergar aqui, tá? Se isso está relacionado à população, eu consigo ver que aqui era um grande centro. Não acho que é população, porque na Inglaterra a população ia estar toda aqui, tá certo? Ia estar aqui mais em Londres. Tudo bem, todo mundo? Então assim, esse mapa ele está representando a Spugny.
Ele está representando alguma coisa. O que eu quero que vocês guardem é, quando a bolinha é pequena, representa uma quantidade menor. Quando a bolinha é grande, representa uma quantidade maior. Pode ser até consumo de café, consumo de alguma coisa, para a gente ter uma ideia de como está a evolução aqui dos mercados. Este daqui, essa visualização é uma das que eu mais gosto também era da área de saúde. E assim, é engraçado porque essa pessoa, ela percebeu algo, mas ela só conseguiu convencer as pessoas depois que ela criou esse gráfico. Então, olha, em 1857, a pessoa fez um gráfico neste nível que vocês hoje, por exemplo, conseguem enxergar isso aqui na internet ou em livros. Esse gráfico mais radial. Tá, e o que esse gráfico representa? Vamos ver num moderninho aqui. Deixa eu voltar aqui que tem uma parte histórica. A pessoa que fez esse gráfico, ela chama Florence Nightingale. Para quem conhece ela é aí ela é, como eu posso dizer, eu não vou falar que ela é padrinha, porque ela não é, né? Mas ela seria a madrinha das enfermeiras, ou vamos dizer assim, o médico faz lá um juramento de Hipócrates, né? Seria o equivalente para a enfermagem é a Florence, tá certo? Inclusive, quando alguém se forma em enfermagem, tem até um ritual com uma vela, alguma coisa assim, para a formatura dessas pessoas. Então, essa pessoa aqui, ó, ela é uma enfermeira, tudo bem? E ela está trabalhando aonde? Ela está trabalhando numa guerra da Crimeia. Isso eu consegui ler em algum lugar aqui, tá? E vejam, o que ela fez? Ela reparou, olha que chique, essas pessoas que estão aqui, ó, no azul, vamos lá no outro. Essas pessoas aqui, que esse número representa, são as pessoas que morreram no hospital, mas não por motivo da guerra, entendeu? Então a pessoa estava internada e pegou uma cólera. A pessoa estava internada e morreu de desinteria até desidratar. Pegou uma doença quando estava lá. Então veja, ó, as áreas blue, red, black e red measure de o centro do vértex. Tá? Eu não vou ler tudo aqui. Então vejam interessante. Ela percebeu, a hora que ela começou a fazer o gráfico, que tá, quantas pessoas morrem na guerra, efetivamente na guerra. Eu vou ver se eu acho. Tá, não vou conseguir ler aqui. Mas assim, vamos imaginar que alguns morrem na guerra. Então, deixa eu voltar aqui, pera. Eu vou interpretar o gráfico. Alguns morrem na guerra, outros morrem em decorrência da guerra dentro do hospital. Agora, estes daqui, ó, todos esses daqui, eles morriam de outras coisas. Então, vamos imaginar que o cara ia para o hospital e não tinha higiene, coisa e tal. Mesmo que ele tivesse lá um machucado, alguma coisa, ele não morria do que ele tinha machucado. Ele morria de infecção, ele morria de alguma doença. E com esse gráfico ela conseguiu demonstrar isso. E aí ela implementa algumas mudanças aqui, ó, em relação à parte de higiene e como que seria lá os cuidados com as pessoas que vinham das batalhas, tá certo? E aí eu queria que vocês percebessem que a partir do momento que ela começa a mudar isso, o número de pessoas que morrem é gigantesca, a diminuição é gigantesca. Vejam que o azul praticamente desaparece aqui, tudo bem? Então essa visualização, ela conseguiu mostrar que os hospitais de campo, né, aqueles que montam lá para ajudar as pessoas doentes, eles estavam praticamente mais matando as pessoas que iam para lá do que literalmente salvando, estão entendendo? E a partir disso ela implementou algumas mudanças. Eu gosto muito dessa visualização aqui. Quem quiser ver, ela é bem famosa, você consegue encontrar aí, ó. Consegue encontrar na internet, tá bom? E aqui tem a explicação para quem quiser ler, tá? Olha uma coisa interessante, ó. Gráfico de pizza. Olha esse gráfico de pizza. Eu não tenho o ano dele, mas ele está mostrando aqui o Império Turco, né? Então tinha uma parte que estava na África e uma parte que estava aqui na Europa, 790 mil miles, né?
Então vejam, já representava isso lá no passado, não tem nada de novo fazer um gráfico de pizza, tá certo? É isso que eu quero dizer. Esse negócio aqui é uma visualização. E essa visualização, ela tinha uma finalidade. Uma pessoa botou uma máquina fotográfica para filmar o cavalo correndo. Por quê? Existiam pessoas que diziam que o cavalo ficava com as quatro patas no ar, não encostava no chão. Mas veja, o cavalo quando corre é muito rápido, né? A gente sabe que ele fica no ar porque a gente tem imagens disso, mas na época não tinha. Então a pessoa fotografou e daí ele fez essa visualização mostrando as fases da corrida de um cavalo e conseguiu mostrar, olha, neste momento aqui, ó, o cavalo já não está com as patas aqui encostadas no chão. Então ele dá um avanço, salta, essa de trás faz o apoio e ele segue, vai a corrida e segue em frente. Então veja, outra visualização que é bem diferente, eu não tenho ano aqui, ó, queria saber em que ano que isso aqui tá. Talvez aqui tenha o ano, mas não dá para ver direito, tá? Tudo bem? Então veja, do ponto de vista histórico, visualização não tem nada de diferente. Se eu pegar e começar a viajar na internet, eu vou encontrar mais visualizações. Para mim, o que eu acho que vocês têm que pensar é que visualização, primeiro, ela tem finalidade desde que ela foi inventada, desde que começaram a fazer. E o foco é esse, não é deixar bonito, é deixar legível. Querer que as pessoas consigam ler e entender dados sem necessidade de você escrever tudo. A pessoa olha e consegue entender um contexto. Agora eu quero mostrar para vocês algumas coisas que são características da área de visualização de informação. Aqui, ó, em primeiro lugar, eu quero que vocês pensem no seguinte. Aqui é o quanto, veja aqui, ó, dados, um problema interessante, crescimento da grande número de geração de dados. DataSphere é quando a gente define todos os dados que são gerados, tá? Todos os dados são gerados. Então aqui, ó, ele está dizendo que todos os dados do mundo, 10% eles são únicos, os outros 90% são replicados. Se a gente fosse fazer um download, tá? Em 2023, de tudo que existe armazenado nas velocidades atuais, a pessoa ia demorar 181 milhões de anos para conseguir fazer download de tudo que foi gerado até 2023. Só para a gente ter uma noção da quantidade de dados absurda que a gente trabalha. 80 a 90% dos dados gerados estão em dados não estruturados, tá? Principalmente hoje em dia, que os dados estruturados a gente explode a quantidade deles. Eu estou mostrando isso para a gente ver que existe um crescimento no volume de dados. E vai ficar difícil da gente analisar e perceber dados. Mesmo que eu faça lá meu Data Science, vocês vão ver aqui no próximo diagrama que existe uma necessidade, mesmo trabalhando com Data Science, de organizar esses dados, tá? Então vejam, nesse círculo aqui de ações, a gente tem aqui uma visão de Data Science que mostra, ó, eu tenho um problema de negócios, tá certo? Então eu tenho aqui um problema de negócios, eu vou fazer lá uma mineração dos dados, então eu vou reunir os dados, encontrar os dados que eu preciso, vou limpar os dados e vou limpar os dados, gente. Você está lá, ó, você tem um monte de dado aqui, aí aqui não tem. Tá vendo? Isso aqui é uma sujeira. Você vai ter que definir o que você faz. Mantém 100 ou você faz uma média para você não perder algum tipo de gráfico, tá certo? Faltou 2 dias de dados. Eu tenho que decidir o que eu faço com esses dados para fazer uma visualização. Então, nesse contexto, eu tenho aqui o Data Cleaning, onde eu limpo e deixo ele limpo para trabalhar. Aí, a partir disso, eu exploro esses dados, trabalho alguns conceitos lá, eu analiso e gero dados a partir dos próprios dados, tá? Feito isso, eu tenho um volume gigante, então esse diagrama diz que você começa aqui, ó, uma análise de Machine Learning, para você encontrar algumas tendências, mas veja, qual que é o último passo nesse diagrama aqui? Depois de trabalhar 1 milhão de dados, que a gente está dizendo aqui, ó, que tende cada dia a aumentar a quantidade, você vai ter que usar várias técnicas estatísticas, matemáticas, de IA, mas no final você vai ter que fazer isso chegar nas pessoas, tá certo? Então você vai ter que fazer isso chegar nas pessoas. E aí, ó, você pode fazer gráficos comuns, como gráficos de barras, ou gráficos de colunas, ou gráficos de linhas,
ou gráfico de pizza, que são os mais conhecidos, ou você pode explorar novas formas de expressar os dados, tá? Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é a explicação daquilo ali, né? Após o trabalho de mineração, limpeza, exploração e uso do modelo preditivo, temos no final do processo, né, do ciclo de vida que está aqui, ó, do Data Science, ele acaba com a visualização do resultado. Então a visualização de dados é um campo complicado, principalmente porque parece simples, mas é sem dúvida uma das coisas mais difíceis de fazer. Isso ocorre por quê? E olha que interessante, visualização de dados reúne os campos da comunicação, você tem que expressar coisas. Psicologia, a pessoa tem que perceber coisas. Estatística, tem que usar matemática para resolver. E, gente, tem muito de arte, né? Tem muito de arte. Fazer uma coisa que seja clara, escolher cores corretamente. Então, é uma área onde você reúne várias áreas de conhecimento. O objetivo final é comunicar dados de maneira simples. E vejam, a visualização pode ser às vezes complexa, mas ela é simples pela quantidade de coisas que você vai conseguir perceber nela. Mas ela tem que ser eficaz e tem que ser visualmente agradável, tá? Ela tem que ser visualmente agradável. Aí depois de você extrair ideias, né, pretende modelos, você vai apresentá-las. Então, lembre, você vai apresentar para o seu chefe alguma coisa, você tem que trazer, depois de dar toda essa volta no ciclo do Data Science, você vai ter que parar e ver como que você vai fazer essa expressão aí das informações, vai expressar. Tudo bem? E agora, gente, eu vou fazer uma brincadeira aí, eu queria que vocês me respondessem com áudio. Pode ser? Os que tiverem coragem. Vocês estão olhando esses dados aqui? Eu queria que vocês me dissessem quantos números 5 tem nessa figura. Cansaram já? Alguém diz outro número aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Um não, né? Não força. Beleza. Olha só, vamos seguir em frente. Não, mas tudo bem. A primeira coisa que eu quero falar de visualização é o assunto percepção. Se eu passo isso aqui para vocês, o resultado vai ser isso que vocês fizeram agora. Agora eu vou fazer a mesma pergunta, só que eu trabalhei a percepção na visualização. Quantos são? Vocês entenderam o que eu quis dizer ou não? Então a Ingrid é mais atenta do que vocês, tá? Eu acho que foi ela que falou aí que tinha 6. Mas veja, para mim tanto faz, tinha 5 ou tinha 6. O que eu queria que vocês percebessem é que eu estou olhando para isso, é a mesma coisa, mas eu usei uma técnica que vai realçar a sua percepção. A hora que eu usei a técnica, isso deixou de ter coisas perdidas. Então vejam, percepção pré-processada. Chamamos isso de Pre-Emptive Processing, né? Algo como previamente processou a imagem. Quando eu olho para isso, eu já enxergo, eu já defini isso. Então, olha só, agora eu vou passear aqui por alguns conceitos básicos de visualização para vocês entenderem que no universo da visualização existem técnicas que vocês nem percebam. Então, quem cria uma visualização vai transitar por essas técnicas. E observa, ó, não tem nem comparação, né? Vamos dar uma olhada agora em coisas que ajudam você a melhorar a percepção. Vejam, se eu posso usar orientação. Ó. Todo mundo tem uma linha, eu quero chamar atenção, eu inverti. E aqui, chama atenção na percepção, o tamanho de uma linha diferente. E esse aqui, a espessura dessa linha está chamando a atenção de todo mundo. Esse não precisa nem discutir, né, gente? O tamanho é o que está trazendo a minha atenção na percepção. Esse aqui é no formato. Então vamos lá. Orientação, comprimento da linha, grossura da linha, size, que é tamanho da coisa. E aqui eu mudei o shape, mudei o formato completamente. Vejam, não tem dúvida. Quando você olha para isso, onde que você olha? Alguém fala aí para mim. Alguém não olha para o quadradinho aqui? Não dá para não olhar, certo? Então, quando você usa alguma técnica de visualização, o que você quer chamar atenção, de repente, pode ser chamar atenção com qualquer uma dessas, ou tem essa aqui, ó, curvas, eu olho para isso, linhas, essa tem uma cruzinha, esse aqui está enclosure, quer dizer, tem um fechamento em cima de um, ó,
Eu escolhi um para visualizar. Eu escolhi um, então eu faço um retângulo em volta para chamar atenção. Eu posso usar cores com intensidade. O que tem aqui de diferente? Qual a sensação que dá quando você olha para um negócio tudo com bolinha preta e esse carinha aqui, ó? Desligado, ou é menos, não é isso? Concorda? Desligado, menos. Esse aqui, ó, ele é mais crítico, né? Tá certo? E tem umas coisas que você faz às vezes em que você mostra uma visualização e aqui você está olhando o quê? A posição espacial. Esse carinha está me chamando a atenção porque ele foge do padrão. Estão vendo? Então olha que legal. Nesta brincadeira aqui, que eu estou falando sobre percepção, só de entender isso, se você for fazer qualquer comunicado, qualquer coisa, pode ser um panfleto até. Se você fugir do padrão, você vai fazer a pessoa levar o olho para aquele lugar. Então, se você se interessa nisso, você faz isso. E eu vou falar o seguinte, gente, do mesmo jeito que isso é bom, isso também é mal. Se você estiver assistindo televisão, eu tinha um gráfico, eu perdi ele. E o gráfico era um gráfico daqueles... Eu não vou discutir sobre se a televisão ela manipula ou não a percepção das pessoas. Eu não vou discutir porque eu não tenho a menor dúvida. Mas veja, se eu faço um gráfico aqui, põe um ponto aqui, ó, aqui é 1, certo? Aqui também é 2 e 2. Se eu tiver um item aqui, ó, no 3 e aqui 2,5, e eu fizer uma linha assim, eu consigo perceber um certo padrão, ó. Subiu, diminuiu o crescimento, consegue entender o que eu estou querendo dizer? Diminuiu o crescimento ou não diminuiu? Diminuiu, né? Então vamos dizer que isso aqui é a subida de preço de alguma coisa, tá? Aí você vai na televisão, o cara faz assim, ó. E põe assim, ó. O 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui. Entenderam onde quis chegar ou não? É a mesma coisa, mas dá uma sensação de que subiu mais, não dá? Veja, a percepção, quando vocês olharem agora as coisas que aparecem na TV, se o assunto for economia e eles quiserem falar mal, preste atenção, mesmo que eles falem bem, eles mudam a forma para que a sua percepção seja alterada, tá? Então você pode usar isso para melhorar a percepção, ou você pode fazer isso para você fazer a pessoa perceber menos o que você queria. Entenderam onde eu quis chegar, né? Então são técnicas, tá certo? Isso aqui são pré-atentivos. O que quer dizer? Antes de eu olhar os números, eu olho para essas coisas. Vamos olhar outra coisa aqui, ó. Padrões. Alguém pode me dizer quantos padrões tem nessa imagem? É para vocês perceberem 3. Se alguém perceber mais, é porque vocês enxergam melhor do que eu. Então você fala assim, tá, o lime aqui, o cor-limão, né, na primeira linha, quais são os formatos? Ah, tem um círculo, um quadrado, tem um triângulo e tem um sinal de mais, tá certo? Eu não mudei nada, eu não mudei nada aqui, mas se eu perguntar para vocês, tá, e no padrão de linha fina, o que vocês estão enxergando? Você presta atenção, você para de olhar para isso e começa a olhar para isso. Você não enxerga mais aquilo, concordam comigo? Aí você vai ver um X, um triângulo, um mais e um sinal de menor. Então isso aqui mostra diferentes padrões um sobre o outro. E se eu falar para vocês, tá aí o outro padrão, o que que é? Você para de olhar essa cor, para de olhar o fino e foca nisso. Daí você vai ver um triângulo, um sinal de mais lá atrás, aqui aparentemente é um círculo e aqui um retângulo. Todo mundo conseguiu perceber que eu não mudei a imagem. Perceberam? Vamos lá. Eu não mudei a imagem, mas em cada fala vocês olharam para a mesma coisa, observando padrões diferentes. Isso é uma técnica, tá? Isso é uma técnica. Então vejam, se eu consigo fazer padrões diferentes numa visualização, eu posso mostrar coisas umas sobre as outras, entenderam? Isso é bem interessante de pensar. Tá, então olha só, estética. Estética é a parte onde eu não domino, que é a parte de deixar bonito. Mas vamos lá. Na parte estética eu posso trabalhar posição, então eu estou vendo um XY.
Eu posso trabalhar shape, que é formato. Gente, vocês vivem vendo gráfico com esses formatinhos. Eu posso usar size para dizer que é menos para mais. Eu posso usar cores. Essas cores para mim não tem significado nenhum, tá? É uma cor mais fria, mas não deu uma esquentada. Mas existem cores que você consegue na hora perceber. Se eu tivesse duas cores aqui, uma verde e uma vermelha, ou se eu tivesse três cores, um verde, um amarelo e um vermelho, na hora de você falar assim, o verde é que está ok, o vermelho é que está ruim e o amarelo ou laranja é que está ali, ó, no intermediário, porque é o que nosso cérebro está acostumado a ver nessas cores. Então, no padrão de estética, ao fazer a visualização, eu posso usar tudo isso. Posso usar linhas contínuas mais grossas e finas, posso usar linhas pontilhadas ou tracejadas. E veja, ao usar este elemento junto com este elemento, eles são diferentes. Mesmo que eles se cruzem, eu consigo ver coisas. E o interessante é o seguinte, você faz alguma coisa que alguém vai imprimir numa impressora preta e branca. Se você pegar padrões deste aqui e desse de cá, ou esses, tá vendo? Ó, você consegue claramente representar sem precisar de cores. Então a parte estética, ela apresenta uma infinidade de formas de você conseguir representar coisas. E veja, está relacionado a pré-processamento também, porque a hora que a pessoa vê cor, ela fixa e segue. Ou quando ela vê padrões diferentes, ela faz um pré-processamento antes de olhar os números, tá? Ela vai ver que algo chama atenção, então a linha grossa vai chamar atenção. Aqui no shape não vai chamar atenção, mas na mistura vocês vão ver que tem um gráfico que eu mostro que eu uso o shape para chamar atenção. Vamos ver outro exemplo. Aqui tem um exemplo que eu peguei na internet, que eu nem sei onde é a fonte disso, peço perdão, mas para mim tem uma falha visual. Ó. A posição vai indicar valores, estão vendo aqui? Eu posso usar shape, ó. Mas aqui tem uma coisa que para mim está ao contrário. Eu acho que devia estar esta cor aqui no 1 e a forte no 4, porque o meu cérebro percebe que a cor escura é mais, entenderam ou não? Entenderam o que eu quis dizer? Nesse exemplo aqui, para mim, como eu peguei de algum lugar, esse cara podia ser o azul escuro aqui, ó, que indica mais do que o azul claro, tá bom? Mas você pode usar do jeito que você quiser. Tá, nas visualizações é muito utilizado um negócio chamado coordenadas cartesianas. O que é uma coordenada cartesiana? Eu tenho um plano, então vou fazer assim, eu tenho um plano, uma linha que cruza, esta linha que sobe, eu digo que é o meu eixo Y, esta linha é meu eixo X, tá certo? Se eu quero plotar alguma coisa no meu eixo, como por exemplo os valores 1 e 4, considerando que isso aqui é X e Y, eu vou vir aqui ó, no X, encontrar o 1, vou andar aqui, ó, e aí na intersecção desses dois, eu posso colocar um triângulozinho, né? E aqui eu posso ter uma explicação do que é o triângulozinho. Tudo bem? Então essa forma de representação ela é super comum, muito utilizada. Eu não sei o que é, mas eu estou vendo que existem 3 pontos que me chamam a atenção. Tá bom? Eu não vou explicar muito sobre isso, porque isso eu acho que é o que vocês mais conhecem, porque vocês fazem isso na aula de matemática, lá na faculdade, lá no colégio, colocar os valores aqui, aí vocês pegam uma equação de segundo grau que faz isso aqui, ou faz assim, ou faz o que você quiser lá. Então vocês estão acostumados a olhar um plano como esse, tá? Mas vejam, existem planos onde você não tem ponto, mas é ponto, né? Porque é um pontinho do ladinho do outro aqui se a gente pensar, certo? É um pontinho do ladinho do outro. Ou alguém pegou pontos e fez um cálculo para normalizar essa curva. Quando eu olho para esse gráfico fala em temperatura Fahrenheit, tá vendo aqui? Eu vou perguntar para vocês, qual é o mês que é mais quente? Ah, são os meses aqui, ó, de julho a setembro, mais ou menos, né? Estão vendo aqui? Aqui é outubro, aqui é julho, esse aqui é o período mais quente. Alguém tem dúvida disso? Não, né? Por que vocês não têm dúvida? Porque o cérebro de vocês está muito acostumado com o formato de coordenadas cartesianas. E coordenadas cartesianas é simples, mas pode ser o ideal para te mostrar o que você realmente precisa, tá certo? Esse cara aqui é menos comum de você enxergar, tá?
E é bom você acostumar com o scatterplot. Eu nem sei a tradução de scatterplot, eu esqueci. Deve estar escrito em algum lugar. Mas todo mundo chama de scatter, é o gráfico de dispersão, eu acho que é a tradução disso, tá? Veja, ele mostra uma dispersão dentro de uma área. É usado para verificar se existe uma relação entre causa e efeito. Veja, verificar se existe causa e efeito. Pode ser que você não encontre. Mas veja isso aqui que interessante, ó. PIB per capita. O que é PIB per capita? É o PIB por pessoa. Então, eu estou pensando aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho a expectativa de vida, que é o tempo que você vive. Então, vejam, o Gersinho está com 55. Eu estou nesse ponto, tá certo? Então, eu estou nesse ponto aqui. Eu vou viver mais 50 anos, então eu vou viver até aqui. Então, cadê? Meu PIB, não sei onde está aqui. Mas vamos dizer que meu PIB está aqui, tá certo? Então, vamos dizer que eu morra lá com 90 anos de idade. Então, meu pontinho seria aqui. Entenderam mais ou menos a ideia? Aí eles pegaram os dados das pessoas, com a expectativa de vida das pessoas e a renda per capita. E aí jogaram para ver se tem relação. Vocês conseguem perceber que existe uma relação crescente aqui ou não? O que esse gráfico mostra para nós? É tendência que ele está mostrando. Ele não está mostrando nada, não tem que estar todo mundo em linha. Ele está mostrando uma tendência. Ele está mostrando que quem tem mais dinheiro vive mais. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida que quem... Isso daí é até meio notório, né? Por que quem tem mais dinheiro vive mais? Ah, porque tem melhores alimentos, porque tem acesso à saúde fácil, tem acesso a transporte fácil, não vai trabalhar carregando coisa, não vai trabalhar em lugar insalubre, não é isso? Então veja, quem ganha menos, né, tem uma expectativa de vida menor do que quem ganha mais. E veja, lógico, como isso aqui é um gráfico de dispersão, ele dispersa, né? Mas ele mostra uma tendência. E veja que aqui, ó, concentra bem, né? Ó. Tá bom? Vocês estão acostumados a ver esse tipo de gráfico? Sempre guarde, ó. O scatterplot ele vai cruzar dois dados para você encontrar uma certa tendência. Ah, na atividade de Data Science tinha um scatterplot, não tinha? Você mexia nos dados para tentar encontrar alguma tendência, por exemplo. Você pode até encontrar tendência. Veja que eu não sei se você encontrou, mas você pode encontrar algumas tendências e fazer alguns raciocínios. Então, com base nisso daqui, olha só que interessante. Com base nisto, eu poderia dizer o seguinte: ah, então, olha que doido, hein? Gersinho fazendo politicagem. Então, se eu distribuísse melhor a renda, as pessoas teriam uma vida mais longa, né? Então, ao invés de ter 10 bilionários e 7 bilhões de pessoas pobres, se eu tirasse isso, diminuísse isso para 3 bilhões de pessoas pobres, provavelmente as pessoas iam ter uma qualidade de vida melhor, né? Mas essa é uma discussão ideológica, vamos dizer assim. E vejam, o Sketchplot também pega as exceções, todo mundo flutuando aqui, ó. Eu fiquei curioso para saber de onde vem esses dados, ó. Ah, não, ó. Não precisa ficar curioso. Ah, é gente que tem uma expectativa de vida não tão alta, mas ganha muito dinheiro. Esse povo aqui, ó, é que compra uísque importado. Eles morrem com cirrose do mesmo jeito. Tudo bem? Eles vão viver bastante, né? Tá numa faixa aqui de 50 a 60, mas também eles podem morrer. Então veja que não é uma verdade absoluta que o cara que tem mais dinheiro vai viver tudo isso. Mas vamos concordar que quem tem uma vida melhor tende a viver bem. Eu vou falar ainda mais de plano cartesiano, porque quando eu olho aqui para minhas coordenadas no meu scatterplot, ele vai mostrar tendência. Quando a tendência é assim, eu digo que é uma tendência o quê? Positiva. Quando está assim, é uma tendência negativa. Então, esta variável aqui, ó, com relação a essa, à medida que essa aumenta, cai isto, que eu não sei o que é, tá certo? Aqui é só um exemplo. Então, aqui é aquele gráfico que a gente viu. Aqui vamos dizer que seja... Ah, não tem imaginação para agora. Existem alguns que você vai achar que não teve resposta nenhuma. Isso aqui é neutro, ó. Isso não mostra nada. E tem a linear, que a gente já trabalhou, que são essas duas, e a não linear. Veja, isso aqui, ó. Na última vez que eu dei essa aula, eu falei assim, a gente podia analisar isso aqui como
como as mortes de Covid. Então aqui é o começo e aqui é o fim da Covid, tá certo? O fim quer dizer, não dá para falar fim porque nunca acabou, né? Então vamos dizer que aqui é 2020 em janeiro e aqui é 2022 em janeiro também, tá certo? Então a gente vai ver um pico aqui que vai chegar. É óbvio que esse gráfico não é isso, tá, gente? Porque aqui, ó, eu lembro que ficou um tempão aqui morrendo um monte de gente e depois cai. Mas vejam, esse tipo de gráfico, se a gente conseguisse pegar esses dados, os dados das pessoas, né, mortas e tudo mais, e falar assim, olha, nesta data aconteceu alguma coisa que diminuiu. Se você analisar, provavelmente você vai encontrar aqui, ó, foi quando começaram a distribuir a vacina, tá certo? Onde começa a diminuir o número de mortos. Vejam, é possível de mostrar coisas com dados reais se as pessoas quiserem ver a verdade. Como é possível mostrar coisas irreais. Vamos seguir em frente aqui. Outra coisa legal no Scatterplot é que ele mostra, por exemplo, a gente chama de outliers, que tipo, todo mundo está aqui, mas tem esses carinhas que estão fora, estão vendo aqui? Todo mundo está aqui. Então você pode querer estudar, mas por que esses caras estão fora? O que isso quer dizer? Foi só uma exceção? Caiu um foguete e matou eles? O que foi isso? Então vejam, quando você olha para um scatterplot, você busca tendências, mas você pode procurar os outliers também, porque o outlier pode ser sua busca. Vamos pegar um exemplo? Sei lá, você tem lá expectativa de vida de quem pegou AIDS, por exemplo. Aí você vai lá, faz uma análise, né, da expectativa no tempo, então a pessoa pegou primeiro ano da doença, segundo, terceiro, e aí você tem lá uma expectativa que vai, sei lá, faz de conta que vai caindo. É que esse gráfico não está bom para isso. Mas vamos dizer que você fala assim, mas tem uma exceção aqui, o que essa pessoa fez? Aí você vai ver se é genético, se a pessoa se alimenta diferente, sei lá, você vai estudar o que a pessoa fez, tá certo? Meu exemplo foi ruim, porque está caindo ali, não faz sentido. Esse outlier que eu estou falando fica meio perdido, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? De repente o foco é o outlier. E outra coisa que você pode olhar são os grupos, os clusters, tá? Aqui eu agrupei até os outliers, mas eu podia fechar o cluster aqui, né? Eu estou vendo que tem um cluster aqui, ó. Essas pessoas ou essas variáveis têm características que são comuns. Por que elas se agruparam aqui? Por que elas se agruparam aqui? Essa é a pergunta que quem vai olhar os dados vai querer saber. O que aconteceu? E isso vai gerar o quê? Insights. Se eu não escrevi errado, é assim, né? Bem, existem algumas coordenadas em que as pessoas fazem eixos curvos. Isso também é bem comum. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Tem uma representação do ponto 0, 0. Então, tá aqui, ó, 0, 0. E aqui eu tenho o 1, 2, 3 e o 4, ou 0, se eu estiver começando, né? Então, aqui é o eixo 0 dentro do... Então, aqui é o 0 dentro do 0. Se eu tivesse uma posição que fosse 0,1, eu ia ter um ponto aqui, nesse lugar, 0,1. Tudo bem? Que ele está nesta linha aqui, que é 0, na posição 1. Se fosse 0,3, seria aqui. Essa seria a minha representação. Então, existem também algumas pessoas que representam nesse eixo. Eu gosto também desse tipo de eixo, tá? É muito comum as pessoas pegarem variáveis e fazer algo assim, ó. Liga aqui assim, ó. E aí você consegue perceber, eu estou mais forte nisso, preciso melhorar aqui. Vamos dizer que você faça uma academia e aí ele faz uma análise da sua musculatura e ele separe o corpo em partes. Aí ele olha assim, olha, os membros superiores, inferiores estão ok, mas sua barriga está uma porcaria, entendeu o que eu quis dizer, né? E a sua lombar também, a musculatura está fraca. Então, você ao olhar para o gráfico, você acaba tendo uma percepção diferente, sem precisar olhar esses pontos aqui, né, feito num eixo. Outro exemplo aqui. Alguém pode dizer para mim aí, ó, qual é a cidade, qual o lugar que é mais quente? Death Valley. Qual que é a tradução de Death Valley? Deve ser um deserto, né, gente? Ó a temperatura aqui, ó, em julho. Tudo bem? Vixe, entrou um bicho voando aqui, daqui a pouco ele vem na minha cara. Então, olha só.
aqui eu estou vendo que o Vale da Morte tem uma temperatura alta, né? Ai, que porcaria, falando tem um bicho voando aqui. E aqui qual que é a temperatura média de Chicago? Chicago faz um frio para dedéu, tá vendo aqui, ó? Frio para dedéu em janeiro, né? Por que faz frio em janeiro? Porque é hemisfério norte, tá certo? E faz uma temperatura que eu não sei se é agradável. Se alguém quiser fazer uma conta aí, faz. Eu não vou fazer conta de Fahrenheit, não. Então aqui é 30 para cima e aqui é a mesma coisa para baixo. Bem, gente, essa visualização mostra claramente aqui, ó, a cidade que tem as temperaturas mais frias é Chicago e a mais quente é o Vale da Morte. Como está Houston? Ó? Houston tem uma boa transição aqui, ó, não está nem no topo, nem aqui. Deve ser uma cidade quente. Houston é no Texas, né, gente? Mas aqui eu não sei qual que é a temperatura que está aqui. De qualquer forma, para mim, ó, é tudo frio. Bem, eu estava falando de sistema de coordenadas com eixos curvos, tá? Agora eu vou falar sobre cores. E aí, gente, tanto faz o que é o gráfico, mas está aqui, ó, crescimento populacional do ano de 2000 a 2010. Independente de qualquer coisa, eu consigo ver, ó, um crescimento populacional de 2000 a 2010, tá certo? Em percentuais. Vejam, quem que cresceu mais? Ó, aqui, ó, é 30% de crescimento. Espera aí que minha caneta sumiu. Então teve 30% de crescimento em Nevada, Arizona, Utah, Idaho, tudo bem? O que essas cidades têm em comum? Elas estão todas no oeste, tudo bem? Estão todas no oeste. E vejam aqui, ó, crescimento não quer dizer que é bom também, né, gente? Pode ser que você vai para um lugar que não tem onde você sobreviver lá, você vai andar, ficar preso no trânsito e tudo mais. O que eu quero que vocês percebam nessa visualização? Ele mostra um gráfico comum, tá certo? Comum. Nevada tem tantos por cento, mas quando eu começo a olhar por região, ó, eu consigo perceber que essas regiões aqui, ó, laranja, e essas regiões aqui, ó, se destacam no crescimento. Todo mundo concorda? E olha que engraçado, na região nordeste, vamos dizer assim, né, norte-este, eu tenho aqui, ó, os menores crescimentos, tá certo? Como eu não entendo dos Estados Unidos assim de cabeça, eu tenho que olhar um mapa, eu vejo que o crescimento de New Hampshire, por exemplo, ó, não chegou nem a 10% em 10 anos, tá bom? Aqui em Sorocaba a gente tá meio com medo, né? Porque tem um prefeito TikToker que tá chamando todo mundo para vir morar aqui, ó. Daqui a pouco, aqui já... O trânsito de Sorocaba já é chato, tá? O trânsito de Sorocaba já é chato. Mas vejam, a brincadeira aqui está em relação às cores, tá? As cores me ajudam a perceber padrões, que as cidades que mais cresceram estão no oeste ou no sul, e as que menos cresceram estão no Midwest, que eu não sei que região que é o Midwest nos Estados Unidos, e o Northeast e o Nordeste, tá certo? Tudo bem? Mas pode ser que essas regiões não cresçam porque elas já estão lotadas. Entendeu o que quis dizer? A cidade já está saturada. Por exemplo, né? Não sei se é verdade. Vamos ver se tem algum lugar que eu conheço aqui. Não sei. É USA. Ó, outro gráfico já é comum. Vocês já devem ter enxergado um gráfico assim. O que esse gráfico mostra com as cores? Renda. Então, mas aqui é a renda. É a densidade. Mas assim, quando eu olho para isso, eu estou olhando para a renda média anual nos Estados Unidos. Então a gente consegue perceber, e aí não é o meu mapa, que nesta região tem rendas altas, nessa região também tem aqui umas pingado e tem aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, deve ser um estado americano, uma cidade. Não pergunte, gente, porque quando eu peguei isso, eu não lembro de onde eu peguei, né? Nossa percepção é que cores mais claras possuem menor peso. Concordam comigo ou não? Sobre que os dados que estão representados. E vejam, eu posso usar o padrão de cores assim, ó, que eu gosto. Eu posso usar o padrão de cor quente, né?
do vermelho para o verde, por exemplo, ou para o azulado. E tem esse virides aqui que eu não sei um exemplo de uso, tá? Ele deve ter uma forma, é uma escala também. De verdade, ó, ela está tendendo a uma coisa quente, tá vendo aqui? Ele não é tão quente, né? Mas ele está tendendo a uma coisa mais quente. Eu não sei se é isso. Mas é um padrão, que a hora que você coloca em uso, você define qual cor que você vai usar. Então veja, a gente viu percepção, padrões, estética, coordenadas curvas, uso de cores, né? E as cores representando valores. Então veja, aqui tem uma legenda dizendo que a cor escura que está aqui, ó, a pessoa daquela região ali ganha em média 80 mil dólares anuais, que é um excelente salário, tá? Eu acho que para mim nos Estados Unidos a média de salário de todo mundo está em torno de 20 mil, tá? Se você é imigrante está em 15 mil. Eu acho isso, tá? Não é nada científico. Ó, estou usando cores de novo como mecanismo de destaque, mas vejam, eu estou usando cores e eu estou usando padrões diferentes. Tá em inglês aqui, ó, o esporte. Eu tenho atletismo, eu tenho field, é campo, nem sei o que é isso, tá? Whatever. Eu pus um tradutor lá e não vi que traduziu para um campo. Mas não sei que esporte pode ser esporte no campo. Aqui é o polo aquático, basquetebol, natação. O que eu quero que vocês percebam é o que a pessoa quer visualizar. Exemplo, participantes de atletismo estão entre os mais baixos e magros dos atletas profissionais. Entenderam onde que nós chegamos? Então, isso daqui pode fazer alguém pensar, vou fazer atletismo para emagrecer. Eu diria para a pessoa fazer atletismo antes de engordar. Mas vejam, o pessoal de atletismo está nessa faixa aqui, ó. Se eu não tivesse pintado de vermelho, será que eu estaria enxergando isso claramente? Veja, como que está o basquete? Tá vendo como é difícil? Ó, o basquete é o triângulo com o bico para cima aqui, ó. Então a gordura do corpo aqui e a altura, tá vendo aqui, ó, o basquete, os caras são mais altos, normal, né, gente? Tá certo? Natação é o triângulo com a ponta para baixo. Então eles estão aqui, ó, com uma gordura média, né? Qual que é o mais gordinho aqui, ó? Os quadradinhos são os mais gordinhos, gente? Eu não sei o que é field, tá? Se alguém depois souber, depois me fala. Não sei que esporte pode ser. Field é campo, não sei o que é. Vamos dizer que é bocha, pode ser bocha. Entenderam a brincadeira? Ó, eu coloquei um mecanismo de destaque com cores. Então as cores estão me chamando a atenção. Quando vocês olham para esse gráfico, vocês não olham para nenhum lugar que não seja o vermelho. Tô certo ou não tô? Porque o enfoque é mostrar que os caras mais magros são os atletas, mais magros e mais baixos, que estão num grupo aqui, ó. Mas veja, mais baixo, ó, o cara tá aqui, ó, perto de 90, tá? São mais baixos, mas nem tanto. Pessoal, entenderam a brincadeira aqui? Sim ou não? Eu quis mostrar para vocês que visualizações têm uma função de trazer insights, primeira coisa. Segundo, o foco não é a coisa mais bonita do mundo. O foco é, à medida que eu olhe para aquilo me traga um insight, uma percepção, e existem vários mecanismos simples, como cores e formatos, que podem ajudar. Nós vamos trabalhar nesta aula de hoje, eu vou mostrar o slide para você, mas eu vou encerrar a aula síncrona agora, tá? Vejam, quase 1h, 1h05. Então, a continuação da aula, eu vou mostrar para vocês uma visualização que eu fiz na mão isso, e eu explico como que eu fiz. Mostro os dados e mostro o que eu gerei aqui, como que eu fiz isso. Tá, e daí? Daí eu mostro para vocês que se vocês entrarem nesse Raw Graphics, vocês vão conseguir com aqueles dados trabalhar. E lá no vídeo eu mostro, e quando você importa, ele diz que tipo de dado é, e aqui está errado, ó, porque é número, é percentual, né? Então eu tenho que fazer o quê para fazer o gráfico? Eu tenho que limpar isso, eu volto lá, pode ser o bloco de notas, pode ser o editor que você tiver, e eu mando substituir, por exemplo, o ponto aqui, tá certo? O ponto que está errado, não é o percentual. E aí, no vídeo eu explico isso detalhadamente, como entrar na ferramenta, como pegar os dados, como trabalhar esses dados. Vejam,
Isso daqui, ó, é o resultado final. Alguém lembra que tinha um TCC que o menino fez isso em programação lá? Você importava os dados e gerava isso? Alguém lembra? É exatamente esse projeto, só que eu fiz na mão. Então aqui, ó, o que eu mostro? Eu mostro como nessa ferramenta ele fez eu gerar este conjunto aqui de dados, ó, tá vendo aqui? Aí eu gerei dados, um grupamento era azul, o outro era verde e outro era vermelho. O que eu quero que vocês entendam? Para eu chegar nesse gráfico, eu fui numa ferramenta, eu vou explicar agora, vou adiantar, um spoiler. Eu fui numa ferramenta e peguei aqui, ó, peguei esse pedaço, arrastei para cá. Peguei esse carinha aqui, arrastei ele para cá. Vou até mudar para verde. Arrastei o verdinho para cá. Aí eu peguei o vermelhinho, tá vendo o vermelhinho aqui, ó? E arrastei o vermelhinho para lá. Eu quero mostrar para vocês que eu fiz a visualização, eu usei uma ferramenta para gerar isso, mas eu criei uma visualização onde tinham 3 categorias que eu queria que aparecesse por pergunta, entenderam? Então eu fui num programa que chama Inkscape, eu acho, não lembro o nome. Vai aparecer aqui. É Inkscape mesmo. Que eu não sou bom nele, mas eu consegui fazer o quê? Eu desagrupei isso e peguei pedacinho por pedacinho e ao final eu consegui um relatório. Vejam, quero que vocês entendam. Eu consegui fazer uma visualização. Cadê ela? Eu não tenho uma. Essa aqui. Embora para vocês seja confuso, eu tenho aqui uma quantidade de 100 e tantas questões respondidas por 500 pessoas, entenderam? E aí nessa visualização eu consigo fazer análise depois, ó. Tá vendo aqui, ó, razoável, bom e ótimo? Eu consigo perceber que a maioria dessas questões estão aonde? No razoável, bom e ótimo. E aqui eu encontro exceções, estão vendo? Ó, uma exceção aqui, essas aqui. E a partir do momento que eu tenho algumas exceções, eu posso estudar por que que essas questões as pessoas não tinham a percepção nem de razoável, nem de bom, nem de ótimo. Vejam, essa questão aqui é meio crítica, estão vendo? Então a visualização tinha a função de colocar todas as respostas de mais ou menos umas 400 pessoas, ou pode ser mais, porque eram 40 professores, 70 técnicos administrativos só, e já deu 110. Mais uns 300 alunos, dei aí uns 400 a 500. Tudo numa visão só. E a atividade que eu quero que vocês tentem fazer, que eu explico lá, eu dou os dados para vocês acompanharem, tá? Então, eu estou encerrando a aula, tá, gente? Espera só um segundinho. Então aqui, ó, eu vou gravar essa aula e vou disponibilizar o link para quem faltou nesse ponto aqui. E aí esse link que está aqui, eu vou deixar ele no lugar onde está, tá? Não vou mudar não. Então esse link eu queria que vocês assistissem agora. Vamos tomar um cafezinho, ó. E assiste, são 30 minutos. Você pode colocar acelerado em lá 1.5, você consegue fazer em 15, 20 minutos no máximo. E aí vocês conseguem entender o que eu fiz e, se vocês quiserem, vocês conseguem acompanhar. Ao final, eu quero que todos vocês façam essa atividade. E os que faltaram, que estão me ouvindo, vão ter que responder essas 2 perguntas. No geral, alguém tem alguma pergunta? Sim ou não? Tá, gente. Para você sentir a ideia da visualização, eu aconselho vocês fortemente a fazer. Sabe por quê? Porque na aula que vem, eu vou falar para vocês, a aula que vem é assíncrona, já está gravada, eu vou liberar ela mais para frente. Na aula que vem, a gente vai brincar com DOM, para pegar elementos do HTML. A gente vai brincar com JavaScript, para mexer nos elementos do HTML. E depois que eu entender esse contexto, a gente vai pegar o SVG do HTML, sabe? Você vai programar e vai fazer quadrados e círculos para você ter uma noção de como é difícil. E depois a gente vai para uma biblioteca chamada d3.js, que é uma biblioteca de visualização de dados. Então a próxima aula, deixa eu mostrar aqui para vocês. É ds3.org, não lembro direito. Esqueci. Vamos ver se chega. Não. Visualização de 3. É chato quando não traz direto, não?
aqui, ó. É D3.js, eu fui muito viajandão. Vejam, esse daqui, ó, ao aprender o que eu vou explicar, vocês conseguem, não é que você vai conseguir de bate-pronto. Vocês conseguem criar visualizações como essas, tá? Estão vendo aqui? Pode ter interação na visualização, pode não ter. Hoje em dia é muito comum das pessoas colocarem visualizações na internet e fazer um vídeo comparando as vendas de carro, as vendas de alguma coisa. Vejam, a biblioteca permite você fazer tudo isso aqui. Lógico, para você fazer isso você vai ter que estudar e entender, tá certo? Então quando a gente, por exemplo, vamos pegar uma qualquer aqui, vou pegar uma interativa, tá? Olha um monte de scatterplot, vamos pegar uma de mapa? Não sei o que esse aqui faz, tá? Ele mostra o código para você para fazer isso aqui. E aqui, ó, ele mostra que você consegue girar esse cara. Lógico que isso aqui não tem informação útil nenhuma, mas ele usou a biblioteca para montar um mapa, tá? Veja, não vou falar sobre mapa, tá, gente? A gente vai fazer um negócio café com leite lá. A gente vai trabalhar. Ó, esse daqui talvez você já tenha visto na internet, ó. Esse gráfico aqui ele é interativo. Então, se você olhar, ó, o tempo aqui está passando, estão vendo aqui os anos, ó, vou voltar. É 1800 e acaba em 2005. E ele mostra o que aqui mesmo? Ele mostra o bem-estar e saúde das populações desde 1800, estão vendo aqui? E aí você, ao dar um play, ele vai mostrando quem são. Eu vou avançar correndo aqui. Tá certo? E aqui ele mostra, por exemplo, vou pegar aqui, ó, América, Europa. É que não tem aqui a América, ele pegou a América como um todo, tá? Mas dá uma olhadinha aqui, ó, como que era a saúde e o bem-estar, é só o marronzinho, ó. O marronzinho continua, ele sempre teve. Quem é o marronzinho? A Ásia e o Pacífico, ó. O pessoal sempre teve o trabalho bem feito na parte de bem-estar e saúde, tá certo? Pessoal, eu agradeço a atenção de todos vocês, tá? Por favor, façam as coisas, não deixem acumular. Vocês têm que fazer. Vocês têm que fazer a parte de vocês, tá? Porque ao fazer, vocês vão agregar aí o conhecimento, o que eu espero que vocês aprendam. Talvez passe um ano e você não lembre nada do que eu falei, mas pode ser que daqui a um ano você precise fazer uma visualização, você retoma o material que você tem lá, que provavelmente você baixe isso, deixa em algum lugar, e aí você precisando, você consegue trabalhar. Eu vou encerrar a gravação e quem quiser ficar conversando comigo e tirar dúvidas, fica, tá certo? Tudo bem assim?